Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana João Vieira Lopes, presidente da CCP, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Bom, capital é, enfim, uma realidade que é muito difícil de encontrar para as empresas, para a economia e para o país dar um salto qualitativo na economia. Já falaremos certamente sobre a questão da capitalização das empresas e sobre a economia em termos gerais e na medida em que ela favorece ou não o desenvolvimento das nossas empresas. Antes, porém, queria abordar consigo outra questão que tem a ver com a reunião que o Governo manteve com as confederações patronais sobre a necessidade de encontrar aqui um equilíbrio para um modelo que permita a vinda de imigrantes para o mercado de trabalho e com isso também ter os respectivos vistos, porque há que conciliar aquilo que são as necessidades do mercado com aquilo que é a política do governo. Em que ponto é que está essa conversação? Bom, nós tivemos uma reunião ano passado, entretanto fizemos comentários à proposta do governo em que pretendia que as confederações e as empresas tivessem um papel em toda essa área de intervenção. Voltámos a reunir no dia 14 e o Governo ficou de nos apresentar proximamente, provavelmente até ao fim do mês, digamos, uma espécie de revisão daquela sua proposta inicial, e é basicamente a situação. São mais os pontos de convergência ou de divergência, enfim? Bom, este é um problema importante na economia e na sociedade portuguesa. Neste momento, como é público, nós temos cerca de 1 milhão de imigrantes inscritos na Segurança Social, que é cerca de 20% da população ativa, e 14, 15% em termos da população geral. Isto é uma questão que tem que ser encarada de frente. Infelizmente, nós pensamos que neste país há setores à esquerda que olham para os imigrantes como o bom selvagem. Há setores à direita que olham os imigrantes muito numa lógica de um perigo para a segurança. Estas duas perspectivas parecem-nos completamente erradas de abordagem. E, portanto, aquilo, enfim, que o Governo nos apresentou e em relação ao qual nós tencionamos trabalhar é tentar introduzir alguma regulação e algum equilíbrio. No entanto, há duas realidades completamente diferentes em relação à imigração e é precisamente em torno desse ponto que tem havido problemas de discussão com o Governo. Por um lado, temos a imigração que pode ser relativamente facilmente organizada para alguns setores, como grandes empresas de construção, como a agricultura, como, enfim, o turismo, não é? E o turismo, parcialmente, em algumas organizações hoteleiras, etc. Portanto, sob esse ponto de vista, as questões dos contratos de trabalho prévios e toda essa temática é viável, se bem que nós continuamos com uma grande interrogação se há capacidade dos consulados conseguirem, digamos, satisfazer essas necessidades, independentemente, enfim, do esforço que está a ser feito. Outra questão é que uma parte significativa para a restauração, para o comércio, para todas as outras atividades, para os cabeleireiros, para todas as outras atividades, é uma imigração pontual em que não é completamente inviável pensar que se pode fazer um contrato de promessa de emprego, quer dizer, para estes setores. São setores que decidem à vista da pessoa, se lhe interessa, se não interessa, falam com ela, etc. Portanto, as regras têm que ter em conta estas duas realidades e a visão inicial do Governo era muito fechada em relação a isso. Segunda questão, a questão da habitação é um problema complicado também, como digo, é possível organizar alguma política nesse aspecto dentro daquilo que existe nessas grandes empresas e nesses grupos de interesses
mais organizados. Em relação ao resto, é extremamente difícil haver responsabilização. E mantém-se Portanto, aquela questão que havia de, no caso das empresas, organizarem por si próprias essa vinda de trabalhadores para determinados setores. Estou a pensar em particular a construção civil, que tem até mais facilidade em encontrar alojamento e em proporcionar as devidas condições. Haveria vantagens em termos fiscais para as empresas? bom, para já teria que haver dois tipos de vantagens para as empresas e para os trabalhadores. Ou seja, não considerar como remuneração, digamos, essa cedência, por um lado, e por outro lado, digamos, não, digamos, levar a que esse tipo de investimentos sejam taxados, quer dizer, como se fosse um investimento normal para lucro, ou para arrendar, ou para vender. Portanto, isso é... Mas isso está em discussão também, neste momento? Toda essa temática está em aberto, ou seja, as diversas conversações puseram os problemas. No caso da CCP, nós acrescentámos um ponto básico, que para nós é muito importante, que tem a ver com os setores dos transportes, quer de mercadorias, quer de passageiros, que estão integrados na CCP. Tem o problema dos motoristas, que é complicado, que é o tempo que demora o reconhecimento das cartas, enfim, o IMT, depois tratar da problemática também de ligar aos vistos, etc, etc. Portanto, também surgiram toda esta tipologia de problemas de agilizar as coisas, porque, por exemplo, é impossível para as empresas, e algumas delas estão a formar no estrangeiro, dos transportes, estão a formar motoristas em Cabo Verde, no Brasil, na América Latina, e depois estarem aqui 6 vezes a pagar o salário, quer dizer, enquanto a burocracia funciona. Portanto, há toda uma problemática. Temos notado algum esforço do Governo, isso é positivo, vamos ver o que é que chegamos. Nesse setor dos transportes estamos a falar em quantas pessoas que estão de trabalhadores estrangeiros? Tem ideia? O número aqui não é muito grande, é acima de tudo especializado. Muito bem. Basicamente há uma falta de turistas na Europa e em Portugal. O Governo deu-vos um prazo para a apresentação dessa contraproposta, digamos assim? Em princípio é até o fim do mês. Até ao final do mês, e notou nesta última reunião mais abertura relativamente a esta visão inicial fechada que referiu. Recordo-me que nos primeiros contactos havia do lado das confederações alguma crítica ao facto de haver uma responsabilização muito grande sobre as empresas, nomeadamente neste caso da habitação, com este problema da habitação. Nota mais abertura também nesses aspectos? Mas acha que vai ser possível realmente, porque como refere a questão dos vistos é fundamental, criar aqui canais prioritários, digamos assim, uma espécie de via verde para esses vistos, ou não? Quer dizer, eu penso que enfim, tem que se agilizar essa situação, porque de facto a situação era completamente... A questão na prática acaba por ser inútil tudo aquilo que se discutir, não é? Exato, ou seja, os serviços têm que estar em condições. Enfim, penso que há alguma recuperação em relação àquelas centenas de milhares que estavam lá pendurados, chamemos assim, mas acho que não podemos voltar a ter situações dessas, porque pronto, a imigração existe e é necessária e para a economia portuguesa, não é? Como disse há pouco, muitas vezes esta questão da imigração está associada ou é associada por alguns setores à insegurança. No caso da Baixa de Lisboa e da Baixa do Porto, esse sentimento de insegurança para o comércio tem-se vindo a acentuar ou não? Bom, a questão da insegurança, as próprias estatísticas demonstram que não tem havido questões significativas. No entanto, pontualmente e localmente existem situações, como é óbvio, há concentrações, e, portanto, sob esse ponto de vista, há situações, de facto, em algumas zonas problemáticas. Ou seja, tem havido queixas nesse sentido dos comerciantes? Sim, há dificuldades, há problemas de pessoas nas ruas que dormem nas ruas, ou que, enfim, há problemas desse tipo. Alguns são problemas que têm que ser resolvidos, não é? Agora, o que nós não nos parece é que a questão, como eu já referi, possa ser discutida entre portanto,
o imigrante bom selvagem e o imigrante agressivo. Quer dizer, há tudo. E, de facto, há zonas que, por razão de concentração geográfica e porque esta imigração é tão dispersa que tem choques culturais. Isso é todo o mundo, como é evidente, não é? Provavelmente menos nos PALOPs, quer dizer, menos na CPLP, quer dizer, por uma questão de língua, etc., mas, e talvez e de culturas, mas, enfim, agora é preciso, em relação às zonas onde há, de facto, concentrações excessivas. E o facto de não haver uma resolução do problema da habitação leva a que, ainda por cima, isso se agrave, não é? Isso está a ter implicações no turismo e no comércio ou não? Pontualmente nessas zonas tem. No turismo não tenho uma noção muito exata, mas no comércio tem. Exatamente nessas zonas tem. Agora, mas para nós, em termos estruturais, a questão que aliás, que já falámos, um dos temas a abordar, a questão dos centros das cidades estarem a transformar em zonas de meramente lojas de ímãs e mais alguns restaurantes baratos e tal, quer dizer, isso a prazo vai ter consequências no turismo, quer dizer, e tem consequências para o modo de vida das pessoas em Portugal, não é? Por isso é que a CCB está preocupada em que praticamente o urbanismo comercial, a organização dos centros das cidades de uma forma mais aberta e friendly, seja para os que lá vivem e seja até para os que nos visitam, isso é uma questão que foi completamente abandonada, não é? Numa primeira fase o turismo teve algum efeito, nomeadamente na questão da reconstrução de uma série de edifícios que não estavam em condições, etc. E ainda bem. Agora, neste momento, é que se os turistas vêm para os centros das cidades para verem um monumento rodeado apenas desse tipo de comércio e desse tipo de atividades, acabam por descaracterizar as cidades. Sente que tem havido um êxodo, entre aspas, de pequeno comércio em detrimento de lojas desse tipo, por exemplo, nas baixas? Tem havido, até porque as rendas são altas. As rendas são altas. E portanto, tem que haver planos de urbanização das cidades com algumas regras, quer dizer, e aí toda a gente tem fugido a isso, quer as câmaras, quer os governos, quer dizer, portanto, isso aí é completamente claro. E aí, evidentemente, também há provavelmente tráfico de pessoas, etc., quer dizer, porque é impossível com os produtos que muitas dessas lojas vendem terem rentabilidade para pagarem as rendas que pagam. Rendas de 7 mil euros, 5 mil euros, 6 mil euros, quer dizer, você não tem nexo nenhum, quer dizer, portanto... Não há qualquer registro, não há qualquer ligação dessas lojas a entidades, associações ou... portanto... trabalham por si e sem qualquer ligação a estruturas organizadas, é isso? Começam a aparecer algumas estruturas por nacionalidades, mas ainda muito embrionárias. Vocês apresentaram um documento sobre a descaracterização dos centros urbanos nas cidades. Já tiveram alguma resposta a este documento ou não? Nós vamos ter, precisamente na segunda-feira, a primeira reunião com o Ministro da Coesão, que nós pedimos no seguimento desse trabalho. No entanto, temos tido a resposta positiva. Nós já reunimos com cerca de 100 de CIMs. Temos no Observatório integradas 31 câmaras de diversas tipologias, mais urbanas, menos urbanas, nas zonas do país. Enfim, temos tido uma recepção positiva. Agora, transformar isso em ação já é muito mais complicado. É isso que eu lhe ia perguntar. Até porque, inclusivamente, nos planos regionais e nos POs regionais não há nada. Aliás, não há nada, além de não haver nada para o comércio, não há nada especialmente para esta tipologia de problemas. E por isso temos falado
nós no Observatório também colaboramos com as CCDRs, temos falado, temos tido uma recepção verbal interessante. Agora, como é que vamos transformar isto em ação se na maior parte dos POs do PRR e outros e do 2030 regionais não há nada sobre isso? Mas a vossa ideia é financiar algumas destas ideias que são incluídas nesta proposta com fundos do PT 2030. Exatamente. Mas qual é que acha que deve ser o primeiro passo a dar? O que é que, do vosso ponto de vista, poderia eventualmente ser feito? Repare, cada local tem a sua especificidade, tem que ser estudado em termos de mobilidade, tem que ser estudado. Mas, por exemplo, em Lisboa, que talvez seja o caso mais conhecido ou eventualmente até mais óbvio, não é? Mas repare, tem que haver, digamos, regras urbanas, digamos que a visão, vá lá, a visão das lojas de rua. Mas pode-se proibir essas lojas de abrirem negócio, por exemplo? Não, neste momento, a não ser que haja, digamos, regras de urbanismo claras e planos de definição das câmaras para as localizações, etc., aí pode-se fazer muita coisa. Há países onde tem feito, sei lá, Amsterdão tem feito, etc. Quer dizer, há outra que tem feito regras, quer dizer, não são regras ultra rígidas, mas pelo menos definir um quadro, não é? Ou seja, por zonas da própria, dentro da cidade, existirem zonas para determinadas lojas e para outros tipos de tipologias, não é? Consoante as tipologias. Pois, isso aí há experiências estrangeiras que podem ser estudadas. E as câmaras conhecem o terreno, portanto, as freguesias conhecem o terreno, os comerciantes locais também conhecem o terreno. Eu acho que se toda esta gente começar a trabalhar, é possível encontrar planos de equilíbrio. Isto não é para ser digamos, regras ultra rígidas, mas pelo menos alguns princípios que motivem e que defendam algum tipo de comércio lá, não é? Porque, como digo, isto a prazo mata os centros das cidades para o turismo, não temos qualquer dúvida nenhuma. Mudando agora de assunto e voltando para o acordo de concertação social com o Governo, a Ministra do Trabalho insistiu na última reunião de concertação social como sendo uma das prioridades revisitar a legislação laboral. Isso já avançou de alguma maneira ou não? Neste momento, portanto, estamos à espera. O Governo apresentou 14 pontos para a negociação, de pontos laborais a serem abordados. Estamos só nessa fase. Está prevista a criação de grupos de trabalho, mas até agora isto está tudo ainda muito embrionário. Mas devia estar mais acelerado, do seu ponto de vista? Bom, o ritmo é um bocado paquidérmico. E porquê? Da parte... Inação do Governo? Repara, nós temos um problema com este Governo. Nós tínhamos duas grandes expectativas em relação a este Governo. Por um lado, que, enfim, o Governo foi-nos prometido na campanha eleitoral um choque fiscal grande, que, enfim, está muito longe de ter sido feito. E sabemos também que há limitações no xadrez político da Assembleia da República. E também nos foi, digamos, tínhamos uma expectativa de que, pelo perfil deste Governo, fosse um Governo mais preocupado com as empresas. Portanto, não tivesse uma posição de distância em relação às empresas. Têm sido apresentados planos de 30 medidas, planos de 60 medidas, diversos planos, etc. Mas em termos de ação está muito longe de haver aqui uma grande concretização. Porque nós temos aqui 4 pontos fulcrais para a economia portuguesa poder mexer. Um é a produtividade, outro é o financiamento, outro é o investimento e outro é a capitalização.
E sobre estes pontos, quer dizer, até agora avançámos muito pouco. A questão da produtividade, a CIP, inclusive, tinha feito, no fundo, depender o seu acordo, a sua aceitação do acordo, de um grupo de trabalho que seria constituído para depois criar um conjunto de medidas relativas à produtividade que levariam ao aumento previsto de 4,7%. Isso também não avançou. Bom, vamos lá ver. A questão da produtividade que está no acordo é um objetivo, é uma intenção. Agora, como é que se consegue aumentar o diferencial de produtividade entre Portugal e a Europa? Nós, há vários anos que apresentamos 3 ou 4 questões base. Investiu-se bastante com os fundos europeus na qualificação das pessoas e das empresas, claramente. Com mais menor ou pior eficácia, mas de facto houve um investimento com os diversos fundos europeus. Agora, investiu-se muito pouco ou nada na qualidade de gestão das PMEs e microempresas, que é fraca. E isso, durante muitos anos, felizmente agora, já há uma certa aceitação que há um problema de qualidade de gestão, quer dizer, que limita a produtividade. Durante muitos anos isso era quase ofensivo. Quando a CCP começou a levantar estas questões, quase que nos iam trucidando. Depois, há uma questão da tecnologia e da digitalização, que se fizeram alguns esforços, mas também coisas muito dispersas. Há aqui, acima de tudo, também uma questão de escala. Nós temos um tecido de micro e pequenas empresas e PMEs. Na prática, nós temos 1.000 ou 2.000 empresas com dimensão em Portugal. Não sei se é uma herança ainda de outros tempos ou não, mas, enfim, as grandes empresas nem sempre são bem vistas politicamente. Independentemente, nós sabemos que grandes empresas por vezes têm tendências para os abusos, mas isso então, por isso é que há reguladores, não é? Para limitar isso. Agora, de facto, não se incentiva aqui a escala. E nós há muitos anos também que temos proposto, nomeadamente dos fundos europeus, que é preciso fazer crescer as empresas, em média, fazer crescer a média da dimensão das empresas. Ou seja, tem que haver fusões, tem que haver associações, tem que haver associações das empresas na atividade. E tem que haver trabalhos em rede. E praticamente não há incentivos para isso. Aliás, nós sempre defendemos que nos fundos europeus, independentemente dos fundos europeus serem virados basicamente para PMEs, etc., mas que nos fundos europeus se desse um incentivo a tudo o que fosse fusões, trabalho em grupo, associações de empresas ou para efeitos económicos e trabalho em rede. Nunca se fez nada. Porquê? Porque, enfim, e nós temos, eu dou um exemplo, ou 2 exemplos. Por exemplo, era mais fácil e tem sido mais fácil. Por exemplo, se eu quiser melhorar o alimentar, meter uma marca congeladora em cada loja, do que, digamos, incentivar que essas lojas se agrupem, seja por redes nacionais, seja por redes locais, e obrigá-las a ter, para receber apoios, a ter investimento de marketing, etc, etc, etc. E isso aí é uma área que eu conheço bem, até porque trabalho nela há muitos anos. Portanto, é difícil. E por isso não se tem feito nada, porque a produtividade para subir também tem que aumentar a escala em média das empresas, porque de facto as empresas pequenas não podem ter o mesmo nível de produtividade. Mas isso significa que, na verdade, não vai ser possível fazer aumentos de 4,7% este ano? Bom, a questão vamos lá ver, a questão dos salários, até agora,
tem-se acompanhado mais ou menos os salários. Repara, o que influencia mais, digamos, os salários é o crescimento da economia, o facto de haver o crescimento do emprego. Sim, mas independentemente da inflação, o facto de, digamos, haver mais consumo e a própria falta de pessoas. Mas o que está a ser negociado neste momento é para estes valores ou não? Em termos de negociações dos diferentes setores ou não? Neste momento, a média não sou capaz de dizer, mas há vários setores que estão a trabalhar claramente nesses valores. Nos 4,7? Nos 4,7? Sim. Há vários setores que estão a trabalhar. Aliás, vamos lá ver, o problema destes objetivos é que também depois a produtividade média dos setores é diferente. Quer dizer, um setor de mão de obra intensiva tem um problema. Um setor com mais tecnologia tem outro. Basta ter mais tecnologia para meter mais gente qualificada. Claro que o balanço que se está a fazer, nós pensamos que neste momento há uma grande interrogação como é que a economia vai evoluir nos próximos tempos. A situação internacional, os efeitos, enfim, de todas as alterações da política americana, as relações com a Europa, tudo isto tem um grau de imprevisibilidade bastante grande. Mas em condições normais, penso que era perfeitamente atingível e neste momento não vou dizer que não é ainda. Voltando um bocadinho às suas palavras iniciais, quando definia a atuação do governo relativamente do ponto de vista fiscal e do ponto de vista da economia, portanto, segundo depreendo, há mais palavras e poucas ações do governo, é isso? Quando dizia que a sua expectativa era maior? Bom, em particular, nós neste setor do comércio e serviços sentimos isso desde o princípio. Para já é o primeiro governo que... Com a ausência da Secretaria de Estado. É o primeiro governo que não tem um departamento, uma Secretaria de Estado ou um Ministério para abranger o comércio e serviços, porque o comércio é o maior empregador do país, agora a função pública ultrapassou, não é? 750 mil pessoas, mais ou menos. Mas isso, a função pública ultrapassou, como ultrapassa sempre quando se aproximam eleições autárquicas, porque o grande crescimento do é nas autarquias. É nas autarquias. Mas isso tem feito diferença no diálogo com o governo? A ausência de uma secretaria? Tem? Tem, porque não temos ninguém dedicado a estes setores, sempre houve, não é? Portanto, e até porque uma das questões que nós, CCP, levantamos há muitos anos e que, infelizmente, agora muita gente está a ter noção disso por causa da crise alemã, é que, digamos, hoje em dia a cadeia de valor é diferente. A cadeia de valor, seja nos bens, seja nos serviços, seja na agricultura, seja tudo, evolui pelo crescimento do papel dos serviços, quer dizer, na cadeia de valor. E isso sempre foi um bocado menorizado. A CCP há muitos anos que diz que o modelo alemão de desenvolvimento que toda a gente tentava copiar na Europa tinha um limite, e o limite hoje está à vista. Aliás, foi a tentativa da Europa de deixar a Alemanha puxar pela economia europeia com base no modelo da média tecnologia, dos automóveis, barcos e aviões, desprezando o digital e a nova revolução, que levou a que hoje em dia a Europa ficou para trás face à China e aos Estados Unidos. Isso hoje é visível, diz o relatório do Draghi, diz toda a gente, mas o que é certo é que, de facto, andou-se a tentar mimetizar o modelo alemão. Agora, como é que vamos sair daqui? Não é fácil. Bom, portanto, nós há muitos anos dizemos que, de facto, estes serviços têm que ser valorizados. E o que acontece é que, de facto,
Até porque o comércio, como digo, tem 750 mil pessoas e os serviços em geral, quer dizer, tem 1 milhão e tal, quer dizer, portanto, por isso, só nos que nós abrangemos na CCP dá mais 1 milhão e 200, além dos 750 mil do comércio. E nós não abrangemos os serviços todos, como é evidente. Bom, total, com os dois, 1 milhão e 200. Não. O total com os dois dá à roda 1.700, 1.800. 1 milhão e 700, 1 milhão e 800. Nós temos 60 contratos coletivos que abrangem essa gente quase toda. Em relação à questão fiscal, uma das questões que tinha referido já por várias vezes tinha sido a baixa da TSU. Isso continua em cima da mesa ou não? Repara, isso é uma das outras áreas em que se avançou muito pouco. Nós, há meia dúzia de anos, na CCB fizemos um estudo, até lançámos publicações nesse sentido, onde propunhamos que se começasse a analisar o facto da segurança social, do financiamento não assentar só no trabalho, até porque com a robótica, com as novas tecnologias, com a inteligência artificial e com tudo isto, há empresas que produzem um valor acrescentado brutal com meia dúzia de pessoas, não é? Portanto, e de facto estava-se aqui, nós propusemos que se introduzisse, digamos, uma parte do financiamento da segurança social e pusemos a hipótese de ser o valor acrescentado líquido. Portanto, e, aliás, isto há estudos em diversos países, isto não foi invenção nenhuma nossa, quer dizer, nós andámos a estudar o que é que se... E isso permitiria baixar a TSU sem pôr em causa a sustentabilidade da segurança social. O Governo fez um grupo de trabalho onde até, por acaso, participou precisamente a pessoa da CCP que esteve ligada a esses projetos, apresentou um conjunto de conclusões, enfim, como todos os grupos de trabalho, havia pessoas com posições diferentes, como é natural, etc. Entretanto, com o aumento da população ativa, com o aumento da população empregada, o que sucedeu foi que aquela salvaguarda dos 2 anos de... Pagar reformas. O excedente. Não é? Exato, o excedente, que se definiu sempre como objetivo os 2 anos, conseguiu-se atingir. Portanto, nós achamos que esta questão deve ser discutida num todo, neste momento. Mas não tem nenhuma receptividade à proposta, não é? Ou tem? Até este momento não. Mas isso, nós também, repara, nós aqui estamos habituados a ter batalhas prolongadas. Essa batalha dos serviços, da afirmação do valor dos serviços. Repare que durante muitos anos este país viveu no mito dos bens transacionáveis. Hoje em dia os serviços são transacionáveis, a educação é transacionável. A construção, o que é que exporta? Serviços, gestão de obra e projeto. Portanto, nós demoramos há 10 anos que dizemos isto, pelo menos. Portanto, sob esse ponto de vista, o facto neste momento de não ter receptividade, nós continuamos a apresentar essa situação. O Governo, entretanto, constituiu outro grupo de trabalho, que penso que, não sei se está a funcionar ou não, mas, portanto, de qualquer modo, o Ministro das Finanças já foi claro, disse que durante a presente legislatura não tencionavam fazer qualquer alteração na Segurança Social, portanto não vamos insistir, mas mantemos a posição. Ainda relativamente às empresas, começamos a conversa a falar da capitalização. Aparentemente o Banco de Fomento vai ter agora uma nova vida, foi refundado. Tem esperança nesta segunda vida ou terceira vida do Banco Português de Fomento? O Banco de Fomento, estou sempre na expectativa de ver o que é que se passa. Não faço. Independentemente das intenções. Agora, há aqui questões que
além da produtividade, como eu falei na capitalização. Aqui, há muitos anos que nós e as restantes confederações empresariais temos apresentado propostas na área da capitalização, diversas. Agora, há uma questão que é clara, é que enquanto fiscalmente for mais favoráveis às empresas capitalizar-se recorrendo à banca do que colocando suprimentos, capitais próprios, etc, o problema da capitalização não se resolve. E mesmo para se resolver, digamos, é preciso uma data de anos. Evidentemente, nós sabemos que na Europa o mercado de capitais não tem, por exemplo, a mesma força que nos Estados Unidos e, portanto, a banca tem um papel maior, enfim, no financiamento das empresas, mas, de qualquer maneira, as medidas que têm sido tomadas nesta área têm sido sempre pequenas. As finanças nunca têm arriscado, quer dizer, a incentivar claramente isso. O primeiro governo do António Costa ainda fez um grupo de trabalho que mexeu um bocado nisso, que era dirigido pelo empresário do Norte, José António Barros, que mexeu um bocado nisso, mas todas as medidas são sempre fraquinhas porque com medo de perder receitas. Quer dizer, ora, é evidente, sem capitalização de empresas não há dimensão, não há capacidade de exportação, há dependência da banca a 100%. A banca faz o seu negócio, mas não é uma incentivadora da inovação, que é outra das questões básicas para... Mas era aqui que poderia entrar o Banco de Fomento, não é? Aí poderia entrar o Banco de Fomento, como disse bem, poderia entrar, vamos ver. Mas, porque, repare, Portugal, por exemplo, tem um número de startups interessante, comparado com a média que tem nos países europeus em termos das economias e do número de habitantes. Mas depois, as poucas que atingem volumes grandes vão para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, porque aqui não há capital. Portanto, digamos, aqui nós já sabemos que não há mercado de capital. Faria sentido, do seu ponto de vista, estou a fazer a comparação e mal comparando, mas um pacote do género daquele que foi criado para incentivar a compra de habitação pelos jovens, uma coisa idêntica para as PMEs, no sentido das fusões, como referiu, de aumentarem o seu capital, de crescerem um pouco mais? Quer dizer, qualquer coisa desse género? Não, teria que ser um projeto, repare, em Portugal acho que há umas centenas de benefícios fiscais. Provavelmente isso teria que ser compactado. Isso está a ser revisto também, não é? Isso está a ser revisto também. Pois, mas concentrado em 3 ou 4 áreas. E, de facto, estrategicamente para nós, eu repito, produtividade, financiamento, investimento e capitalização. E aqui digamos, é que teríamos que, por exemplo, investimento. Nós estamos preocupados porque Portugal é o país da Europa que tem menor investimento público e é o país da Europa em que a percentagem maior do investimento público é dos fundos europeus. É evidente que a partir dos próximos quadros, quer dizer, se a Europa quer investir em inovação, vai ter que investir em defesa e mais uma série de questões. Por mais que contem histórias, quer dizer, é evidentemente que os fundos de coesão vão baixar. E se entrarem os países bálticos, etc., os fundos de coesão vão baixar. Pronto, é vida, é assim. E por isso Portugal não está preparado para poder prescindir para o investimento, porque, de facto, o investimento público da parte do Orçamento de Estado é miserável. Portanto, na prática, quer dizer, tapa isso com os fundos europeus. E isso é uma questão estrutural, quer dizer, que nos preocupa bastante. E neste momento, em termos de financiamento, também as empresas queixam-se bastante. Por um lado, é nas PMEs e empresas pequenas, basicamente. Houve uma série de financiamentos durante a pandemia, que evidentemente depois as garantias não foram renovadas, etc, e hoje em dia, quer dizer, algumas até têm, digamos, ainda spreads altos e muitas delas estão com dificuldades.
E depois, neste momento, existem linhas, enfim, com garantias mínimas, etc., quer dizer, para o turismo e para a indústria. E para a maior parte das empresas que são deficitárias dos serviços, e isso não existe. Mas não existe, mas foi anunciado que ia existir e não foi feito, ou ainda não se olhou devidamente? Não há linhas transversais, há linhas focalizadas nos setores. Quer dizer. Mas, na verdade, o que se passa quando refere sobre a sua expectativa e quando diz que as coisas estão a caminhar lentamente, é porque há medidas que foram anunciadas que não foram concretizadas, ou, na verdade, aquilo que esperava que fosse feito não está a acontecer? Não, o que não está a acontecer é precisamente, digamos, há muitas medidas que são anunciadas e que são até positivas, mas depois a sua concretização vai-se prolongando no tempo. Quer dar um exemplo para percebermos melhor? Não, ouça, olha, por exemplo, de todas as medidas fiscais, por exemplo, digamos, em termos de digamos, da carga fiscal que foram anunciadas, por exemplo, que o que se no orçamento está muito aquém daquilo que as empresas precisam. Então, na verdade, nada melhorou para as empresas com este governo? Bem, a questão não se põe assim, quer dizer, ou seja, eu diria que... Parece estar tudo igual nas suas palavras. Não, quer dizer, o que acontece é que, de facto, está muito longe das nossas aspirações. Quer dizer, portanto, nós, em relação aos governos anteriores, cada um teve a sua história, nós dissemos a cada um o que é que pensávamos dele. Como é público e toda a gente tem noção disso, o governo da maioria absoluta foi um governo, quer dizer, enfim, praticamente de tempo perdido em termos de medidas que até poderiam ter sido tomadas pelo facto de haver uma maioria absoluta. Nós esperávamos que agora, enfim, pelo menos para as empresas, as coisas avançassem mais rapidamente e, de facto, está muito longe daquilo que nós, enfim, consideramos necessário, até porque, como digo, nenhum de nós hoje consegue prever os impactos destas alterações em termos mundiais, até porque mas, o papel da Europa está bastante baixo no contexto da política mundial. Antes de tocarmos na conjuntura internacional, falou aqui das dificuldades que algumas empresas estão a sentir dos setores que a CCP representa. Pelo segundo ano consecutivo, Portugal viu o número de insolvências aumentar. Qual tem sido a dinâmica nestas empresas que fazem parte da esfera da CCP? Repare, o número de insolvências é um indicador que, digamos, tem a sua importância de ver a sua evolução. Faço-lhe a pergunta de outra maneira. As falências, como é que têm evoluído? Agora, porque a maior parte das empresas encerram sem insolvência formal. Quer dizer, portanto, repare, neste momento há setores onde há muita mais rotação de aberturas e de encerramentos. Mas o padrão está a subir lentamente. Mas diria para níveis... Não estamos em recessão, não estamos com riscos de recessão nem nada, mas há uma contração. Há mais empresas a fechar na área do comércio e serviços? Sim. Okay. Estava a perguntar-lhe, até por termo de comparação, nós temos ouvido nos últimos tempos, até por força também da conjuntura que vamos falar já a seguir, várias empresas, portanto, na indústria a fechar, não é? Algumas ligadas ao automóvel, nomeadamente. Por isso, a ideia era perceber aqui se o comércio também se ressente desta conjuntura na mesma medida. Portanto, estas falências têm a ver com estas dificuldades internas, mas também são beliscadas por esta conjuntura internacional. Economias a contrair na Europa, agora temos o contexto das tarifas, menor poder de compra, menos receita?
nas empresas? Sim, por exemplo, o facto de haver alguma crise na indústria têxtil e do calçado. O calçado é mais estrutural, tem a ver com um bocado com os hábitos de consumo, não é? Hoje em dia já são pessoas de fato e gravata de sapatilhas, antigamente era calçado de couro, toda a gente, não é? Portanto, a crise do calçado também afeta a Espanha, a Inglaterra, a Itália e tal. Mas o têxtil, por exemplo, no norte, em algumas zonas do norte, digamos, onde houve empresas que encerraram, especialmente algumas que exportavam para a Alemanha, o comércio ressentiu-se logo. Aliás, isto foi abordado nas próprias assembleias e reuniões, enfim, quando se fala da conjuntura. Relativamente à inflação, tem vindo a baixar. Isto faria pensar que também os preços ao consumidor deveriam baixar, mas isso não está a acontecer. Do seu ponto de vista, porquê? Repara, a guerra da Ucrânia, por um lado, e da inflação, há toda uma alteração do xadrez internacional em termos de matérias-primas, o café, por exemplo, quer dizer, em termos dos produtos alimentares, enfim, houve um ajustamento em relação às importações, etc. É que a base alimentar continua a subir. Exatamente. E tudo isso... E a justificação, nomeadamente para medidas que foram colocadas na altura pelo Governo, foi a inflação. A inflação, entretanto, baixou e as margens continuam a ser as mesmas. Mas os preços, por exemplo, das matérias-primas alimentares, de grande parte delas não baixou. Portanto, ou seja, repare, por exemplo, tudo aquilo que é alimentar, em que grandes fornecedores eram, por exemplo, a Rússia, a Ucrânia, etc., quer dizer, que se passou para a América Latina, inclui transporte. Portanto, isso aí é, de facto, uma situação. E, por outro lado, eu acho que há uma postura também um bocado defensiva face às expectativas, e toda a gente também tenta se defender melhorando as margens. Com prejuízo para o consumidor, não é? É o prejuízo para o consumidor, mas repara, isto aqui, nós estamos a assistir, o fenómeno americano do Trump, isto nunca mais vai voltar a ser o que era, mesmo que a época Trump um dia termine. Há aqui algumas regras de funcionamento das economias que, de facto, digamos, se alteraram. Nós fizemos uma Europa muito interessante, pondo as fábricas na China para os produtos serem baratos para aumentar o consumo, comprando a energia à Rússia, que era barata, para melhorar a eficiência das fábricas. Estamos a inverter isso completamente. E além disso, os americanos pagaram-nos a defesa durante 70 anos e nós estávamos muito satisfeitos porque evitava-se o rearmamento alemão. E portanto, este xadrez altera-se todo, este puzzle desfez-se todo e já nunca mais vai ser montado da mesma maneira. Qual é o seu principal receio em relação ao setor do comércio e dos serviços nesta conjuntura? O nosso principal receio, claramente, quer dizer, os serviços, como eu digo, são muito diversificados. Exato. Quer dizer, portanto, evidentemente que os serviços ligados às tecnologias e todas essas áreas, enfim, num país como Portugal tem sempre uma progressão porque temos atrasos tecnológicos bastante grandes. Agora, em relação aos serviços é o poder de compra. Quer dizer, o que limita claramente é o poder de compra. Mas nesse aspecto, neste momento, está tranquilo, não é? Neste momento, digamos, estamos numa situação em que as coisas não estão más, mas as interrogações são muitas. Qual é o seu nível de desenvolvimento? Eu aqui teria dificuldade em arriscar. Já está arrependido de ter assinado o acordo de concertação social ou nem por isso? Vamos lá ver. O acordo teve duas funções, porque assinámos o acordo. Tinha algumas coisas positivas e, portanto, aí, de facto, o Governo transpôs algumas coisas positivas. Era pouquinho, como diria um antigo Primeiro-Ministro,
era pouquinho. E, por outro lado, também achámos que devíamos dar o benefício da dúvida a um governo que entrava em funções. E agora? Agora, um acordo como este não volta a assinar. Ou seja, acabou o tempo do benefício da dúvida. Portanto, queremos ver mais coisas e de facto, é que a situação, Portugal, por um lado, está um bocado afastado de alguns aspectos das crises políticas e económicas, mas é uma economia aberta, portanto não foge, não consegue fugir, quer dizer, e sob esse ponto de vista não temos qualquer dúvida que neste momento nós corremos sérios riscos, quer dizer, enfim, o turismo tem sido positivo e continuará a ser positivo, mas é uma atividade que tem alguma volatilidade, não é? Portanto, por isso, de facto, temos que centrar-nos em tudo que seja incorporar valor, porque só aí é que podemos competir. E, precisamente, estas questões do financiamento, do investimento, da capitalização, limitam as empresas para criar valor. Está um bocadinho desanimado. Repara, eu costumo dizer, eu sou de Sporting, estou sempre animado há muitos anos e de vez em quando tenho umas alegrias. Mas o que acontece é que não estou com nenhum otimista, não sou um otimista irritante neste momento. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é João Vieira Lopes. É uma pessoa que tenta interpretar o mundo e vivê-lo o melhor possível nessa lógica, naquilo que lhe agrada, e também tem prazer em ter atividades que melhorem a vida dos outros. O DP? Um passado distante, mas que teve o seu papel na formação da personalidade. Almirante Gouveia Mel? Uma incógnita. Inteligência Artificial? O futuro próximo, sem dúvida nenhuma, vai passar muito por aí. Donald Trump? Uma alteração do paradigma mundial que para a Europa e para Portugal duvido que seja positiva. Ucrânia? Uma situação muito complexa e com uma resolução imprevisível, mas provavelmente negativa. Mar? Não tenho muito a ver com a tradição marítima dos portugueses. Praia? 4 km todas as manhãs. Família? Um suporte imprescindível. Paz? Uma aspiração que todos devemos manter, sabendo que a natureza humana dificilmente tornará permanente. Portugal? Gosto disto. João Vieira Lopes, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.